Bom, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre vetores. Vetores são dois tipos de grandeza que nós vamos falar. São as grandezas, elas podem ser escalares. Uma grandeza ela pode ser escalar. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza, como exemplo, a gente pode determinar a massa, a temperatura, são grandezas escalares. E grandezas vetoriais. Exemplo de grandezas vetoriais: velocidade, força, deslocamento, são exemplos de grandezas vetoriais. No sistema de coordenadas, é onde nós fazemos a representação gráfica dos vetores, usando o sistema cartesiano. Então, imagina que nós temos aqui plano Z, aqui X, para cá esse aqui vai ser o Y, tá bom? Imagina que nós temos aqui um ponto P no sistema cartesiano. Então, vamos projetar ele aqui. Tá? Então, esse ponto aqui, ponto P, é dado pelas coordenadas x, y e z no sistema cartesiano. Lembrando que em qualquer sistema de coordenada, as leis da física, elas são as mesmas, tá bom? E o que caracteriza um vetor? O vetor, por definição, se formos colocar ele como uma definição, o vetor, ele é o quê? Ele é um ente matemático que apresenta determinadas propriedades matemáticas. E ele é caracterizado por módulo, direção e o sentido. Módulo, direção e sentido. Ele é caracterizado desta forma. Bom? Como é a representação? Vou colocar aqui número 2. Representação geométrica. Imagina que nós temos um determinado vetor. Aqui. Tá? Determinado vetor. Aqui eu vou colocar B. Então, isso aqui é o quê? É o módulo do vetor AB. É o módulo do vetor AB. E ele é representado com essa setinha aqui em cima, tá bom? Módulo de AB. Isso aqui é a direção dele, tá bom? A direção do vetor AB.
a direção que ele está indo. Outra representação também que nós podemos fazer. Ah, tá. O exemplo anterior que eu estava fazendo aqui, também, esse exemplo que eu estava fazendo aqui, o sentido dele. Qual é o sentido dele? O sentido dele é de A, o sentido dele está indo de A até B. Isso aqui é o sentido dele, de A até B. É o sentido do vetor. Então, vamos lá. O vetor, ele também pode ter várias propriedades, tá bom? Propriedades do vetor. Propriedades. Nós podemos somar vetores. Nós podemos fazer soma, que eu vou chamar aqui. Soma de vetores. Bom, então, imagina que nós temos dois vetores. Nós temos o vetor U, e o vetor V, tá bom? Então, a soma do vetor é o quê? Você vai somar U mais V. Você vai somar U mais V. Isso é o mesmo que somar o vetor V mais U, tá? Porque na soma de vetores é o mesmo que nós podemos aplicar a propriedade comutativa, tá bom? Propriedade comutativa, tá? Comutativa. A representação dele seria como? Seria assim. Imagina que eu tenho um vetor aqui U e tenho um vetor V, por exemplo. Esse aqui é o V. Agora eu quero somar U mais V. O que eu faço? Desenho o vetor U e o vetor V. Bom, vetor U e o vetor V. Então, o que é a soma? U mais V. Vou pegar e vou unir a origem de um com a extremidade do outro. Então, esse aqui é o vetor soma. U mais V. Vetor soma. U mais V. Também posso aplicar propriedade associativa. Se tiver o vetor U mais o vetor V. E agora eu quero somar com um outro vetor, que eu vou chamar de W, por exemplo. Então, eu posso associar. Como eu faço? Posso colocar vetor U e somar também o vetor V mais W. Isso aqui é a propriedade associativa. Outra propriedade que nós temos também no vetor é que o vetor nulo,
ele é o elemento neutro da soma, o vetor nulo. Bom, ele é o elemento neutro, ou seja, se pegar um vetor, tiver um vetor, somar com o vetor nulo, isso é o mesmo que U. Pegar o vetor U, somar com o vetor nulo, é o mesmo que U. Ou seja, ele é o elemento neutro da soma. Outra propriedade é se existir um vetor oposto menos U, para cada vetor U, tá o quê? Se eu tiver U mais o vetor oposto dele, tá? Menos U é igual a zero, tá bom? Outra propriedade. Também posso multiplicar o vetor por um escalar, tá bom? Podemos ter o que? Multiplicação por escalar. Imagina que o alfa aqui ele seja um escalar, tá bom? O alfa ele é um escalar não nulo, tá bom? Um escalar não nulo. Não nulo. E o vetor U é um vetor não nulo e nós podemos associar ele com o vetor simbolizando ele, né? Simbolizado por o quê? Imagina agora que eu tenho o vetor U, tá bom? Ele é um vetor não nulo também. E nós podemos associar o vetor, tá bom? Então, simbolizando ele, vai ficar como? Alfa, que é o escalar, vezes o vetor U. Como sendo a multiplicação de um vetor por um escalar. Isso aqui é a representação, tá bom? Multiplicação de um vetor por um escalar. Então, quando acontece isso, tenho algumas considerações aqui. A primeira é que alfa vezes U, o que vai acontecer? Ele tem a mesma, direção do vetor U, tá? B. Alfa vezes U tem um módulo igual a alfa vezes o módulo de U, tá bom? Isso aqui tem um módulo igual a alfa vezes o módulo do vetor U. Agora vamos considerar o alfa positivo. O alfa é maior que zero, tá bom? Ele é positivo. Então, nós temos o quê? Temos que alfa vezes U
tem o mesmo sentido, tem o mesmo sentido de U, do vetor U. E agora outro caso, vamos considerar que o alfa ele é negativo. O que vai acontecer? Então, o produto aqui, a multiplicação alfa vezes o vetor U, ele vai ter o quê? Ele tem o sentido contrário, ou também a gente pode dizer oposto. Contrário ou oposto do vetor U. Também o vetor. Agora, o que podemos falar? Também sobre o vetor, quando falamos que um vetor ele é unitário, tá? Que é algo importante. Vetor unitário. Falamos sobre o vetor unitário, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que o módulo dele, módulo, é igual a 1. Ou seja, a notação. Imagina que nós temos um vetor aqui, vou chamar de vetor E. O módulo dele, módulo é essas duas barrinhas, tá bom? Duas barrinhas na vertical. O módulo dele é igual a 1. Isso aqui é o vetor unitário.